Foram lançados os novos A56, A36 e A26, a linha de celulares mais vendidos da Samsung. Eles ainda não chegaram aqui no Brasil, mas foram lançados lá fora e a gente já sabe todos os detalhes. A minha ideia hoje é falar do que mudou de um ano para o outro e comentar com vocês se tá valendo a pena ou não, o que eu achei dessas mudanças. Se você quiser comprar um celular Samsung, a minha dica é você ficar de olho no nosso grupo de ofertas, tá? Então, antes da gente começar, dá uma entradinha lá em escolha.cc/grupo. E agora, vamos rodar a vinheta para começar. Esse ano, a nova linha A da Samsung tá com muita coisa de inteligência artificial e algumas melhorias um pouco menores em sua construção. Eu quero começar falando do Galaxy A56 porque é ele que vai trazer a maior parte dessas novas funções. Mas primeiro, eu quero falar um pouquinho dele por fora, tá? De um ano para o outro, ele continuou com um sistema meio de semáforo de câmeras, então são três, uma embaixo da outra, só que agora nós temos uma moldura em volta delas. Esse tipo de moldura ficou muito legal porque ela emula algo que foi feito na capinha do S25 Ultra e que deve aparecer também na nova linha Z Fold. Então, essa moldura em volta dos três sensores eu acho que é bem legal, que é bem bonita e que valeu a pena de um ano para o outro, mas não mudou muito mais do que isso. Os celulares estão muito parecidos nas últimas gerações. Eu quero até puxar um pouco disso, porque esse ano, com esses três modelos, deu pra ver que a Samsung jogou muito no seguro, tá? Eles venderam bem no último ano, mas eles estão fazendo basicamente o mesmo, só que um pouco melhor, enquanto outras marcas estão tentando correr atrás e fazer coisas muito diferentes. A gente sempre pode citar Realme, Xiaomi, até mesmo Oppo e Honor, que estão chegando aqui no Brasil, trazem celulares bem diferentes de um ano para o outro, enquanto que a Samsung está fazendo mais do mesmo, pro bem e pro mal, tá? Para que eu vou mexer num time que tá jogando bem? Vamos deixar assim, vamos só fazer alguns upgrades. E claro, os upgrades feitos por aqui foram justamente nas telas, então todos os três modelos agora têm 6.7 polegadas. O modelo A56 no último ano tinha 6.6 e o corpo dele não mudou muito, ele ficou só um pouquinho mais alto. Aliás, ele ficou até mais fino e mesmo assim ele conseguiu aumentar a tela em 1 polegada, ou seja, finalmente temos bordas menores, algo que a gente reclamou bastante no outro ano. A tela também aumenta de brilho, ela passa de 1000 nits para 1200 com um pico de 1900, algo que também estava precisando para ficar parelho com os outros intermediários, e daí com a tela melhor, eu acho que esse daí é um celular que já fica mais equilibrado do que no último ano. O que a gente tem um pouco de problema aqui é o fato de que a bateria dele é de 5000 mAh, enquanto alguns outros concorrentes vão começar a usar o carbono silício para atingir números de bateria maiores. O que a Samsung fez foi melhorar o carregamento dele para 45 watts, mas isso não vem na caixa, é apenas 15 watts. Outro ponto que eu quero ver na hora que eles chegarem aqui no Brasil e eu pegar na mão é que ele passou de 213 gramas para 198, com uma redução expressiva do corpo. Então esse celular ele era grande na mão e agora ele vai ficar um pouco mais confortável. Isso deve dar uma pegada um pouco mais premium também para ele, já que os materiais são bons, então continua com a lateral de alumínio. Só que o grande destaque esse ano, como eu falei, é a parte de inteligência artificial. Não é exatamente a mesma coisa que chega na linha S, porque a linha S vai ter todas as funções, mas por aqui nós temos uma lista bem interessante. A primeira é o apagador de objetos. Isso daí realmente é muito bom na linha S e por aqui deve funcionar bem também, quem sabe um pouquinho mais lento, mas eu consigo atestar que a Samsung tem a melhor remoção de objetos do mercado atualmente. Outra função que chega por aqui são os filtros customizados, que já tem em alguns outros aparelhos e que ajuda bastante para a gente conseguir subir uma foto e pegar exatamente as configurações dela também. Nós temos também, até peguei a lista aqui, ó, o Circule para pesquisar, a seleção de IA, os editores de sugestões e o ler alto, né? Ler o que está na tela. Só que o grande diferencial do A56 perante o 36 e o 26 é o fato de que ele tem a função melhores faces. Eu não lembro exatamente como ela está traduzida aqui no Brasil, mas é o seguinte, você tira várias fotos e se alguém piscar ou fazer uma cara, ele consegue trocar só a cara da pessoa na foto para conseguir com que todos estejam com os melhores rostos possíveis. Eles colocam isso como uma função de IA, mas a gente já tinha visto chegar em outros aparelhos de outra forma. Mas enfim, essa parte de câmera
Eu acho que são funções muito legais, tá? Quando a gente junta com todo o resto que a Samsung tem, de NFC, de ser um celular já mais completo, com IP67, com uma construção legal, é uma ferramenta muito boa, até porque a gente tem também gravação em 4K na frontal, na traseira, com estabilização. Eu acho que é um celular muito mais fechadinho, principalmente quando a gente fala que agora ele tá sem bordas tão grandes como no último ano. O ponto chato é que justamente em câmeras ele não mudou mais nada, tá? O que nós temos é uma frontal que pulou de 32 megapixels para uma de 12 megapixels, que é um avanço, tá? Não se engane, é um avanço por quê? Porque ela tem um sensor maior, então ela capta mais informação e consegue também fazer vídeos com HDR, ou seja, em 10 bits, com mais cores. É uma câmera superior, a gente quer ver essa diferença, mas os sensores traseiros são exatamente iguais. Não vejo como um problema por si só, porque as câmeras já eram muito boas, mas eu gostaria que tivesse algum avanço, até porque daí no outro ano a gente teria outro avanço e outro, e sempre o celular vai melhorando um pouco mais. Com relação ao desempenho, passa do Exynos 1480 para o 1580, e pelo que eu tava vendo aqui, ó, peguei até algumas informações, o desempenho dele subiu cerca de 24%. Então no AnTuTu, segundo o site Nano Review, ele pulou de 727 para 903 mil pontos. Uma informação legal que eu consegui pegar na internet, dando uma fuçada sobre esses modelos, é que esse celular, ou esse processador que é um pouco melhor, ele pode até não mudar tanto o desempenho assim nos jogos, mas para fotos, a diferença de zoom entre a câmera principal e a ultra-wide foi reduzida, então você consegue transitar entre elas de forma muito mais rápida, ou seja, 430 milissegundos. Foi a informação que eu peguei aqui. Eu acho que esses detalhes são importantes para entender que, assim, às vezes a gente não consegue subir uma configuração nos jogos, mas o celular começa a rodar melhor. De resto, o celular muda pouco, então se você tem um 55, vai ser difícil recomendar você pegar um A56. Agora, para quem tá no 52, 53, talvez valha fazer o upgrade. Vamos partir pro A36, e aqui vai ser muito rápido, porque eu basicamente vou me repetir. Ele tá mais fino do que no último ano. Ele está com a moldura um pouco diferente, tá? Não é essa moldura em vidro, é uma moldura um pouco mais pra fora até da câmera, que eu particularmente achei meio feinha, tá? Mas mesmo assim ele tá mais fino do que nos últimos anos, um pouco mais leve e também com a tela maior. Então todos os modelos 6.7 de tela. Ele tá com 4 cores lá fora, então ele tem um roxo claro, tem o limão, o preto e o branco. São celulares ali que é um pouco furta-cor. A gente já viu isso anteriormente na mesma linha, então nada muito novo por aqui. O que eles trocaram de um ano para outro foi que agora, ao invés do Exynos 1380 que a gente tinha anteriormente, tem um Snapdragon 6 de terceira geração. O problema é que o desempenho é basicamente o mesmo. Eu fui checar os dados do AnTuTu e tinha 4% de diferença. Eu fui checar dados de outros benchmarks e parece que o Snapdragon perde um pouco mais. Onde eu acho que ele pode acabar sendo mais interessante é no processamento de vídeo e de fotos, já que a Qualcomm sempre leva melhor nesse quesito. Além disso, a empresa colocou também uma câmara de vapor 15% maior no A36. Não comentaram nada disso no A56, né? Pelo menos pelo que a gente viu. Pode ter algo do tipo, mas nesse modelo tem a câmera de vapor maior, o que pode ajudar no desempenho e em manter ele mais resfriado. O celular vem com 45 watts de carregamento, como eu falei, todos eles já estão com Wi-Fi 6, com Bluetooth 5.4, então basicamente é uma atualização geral das tecnologias. Um ponto chato, no entanto, é que eu vi que pelo menos lá fora o A36 não tem mais expansão via microSD. Pode ser chato, mas a gente vê o modelo anterior em promoção com 256 de armazenamento. Então aqui no Brasil, como as pessoas gostam muito disso, tem mais ofertas desse tipo. Então é mais fácil a gente não precisar do cartão. O que nos leva para o A26, que é o mais simples dos modelos, mas um dos que mais evoluiu. Isso porque a tela frontal dele continua com aquele notch um pouco maior, que eu particularmente não gosto, mas ela aumentou de 6.5 para 6.7 polegadas. Então também reduziu bem as suas bordas. Ele ganhou um pouco mais de altura, um pouquinho de largura, mas no geral ele conseguiu fazer essa redução, o que é bom. Ele ganhou também o IP67, então vai ser um celular mais durável, e fez o upgrade do Exynos 1280 para o 1380. Nesse modelo em específico, não dá para bater o martelo que é assim que ele vai chegar aqui no Brasil, mas nós temos a informação lá fora desse upgrade junto com 6 GB de RAM. Ele continua com o carregamento rápido de 25 watts, continua com a base de armazenamento de 128 ou 256 e continua também com as mesmas câmeras. Então é um celular que realmente só mexeu nos detalhes, botou um pouco daquelas funções de IA, menos a parte do Best Faces ou dos melhores rostos, e que vai trazer também 6 anos de atualização. Então
toda a nova linha passou de 4 para 6. E daí chega a hora de eu comentar assim, o que eu achei. Como eu já tinha falado antes, a Samsung tá apostando em celulares que quase são commodities. Se eu pego um celular da Samsung, do modelo A6 até o modelo S25 Ultra, eu vou ter smartphones muito parecidos, com o mesmo estilo de câmera, com quase o mesmo estilo de design. O que vai mudar entre eles? Principalmente as novas funções de software. Então a Samsung tá focando muito nisso. Eu vou trazer mais software, eu vou trazer a parte de inteligência artificial antes que os concorrentes, de forma melhor, e ela tá conseguindo trazer essas novas funções. Então assim, se você vê o seu celular como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de produtividade, ou até mesmo para usar para as fotos, ter mais opções, certamente nesse período de 6 anos ele vai continuar sendo atualizado. Até hoje eu lembro que eu tinha um Galaxy S8 e que ele chegou sem modo retrato em foto e 2 anos depois ele recebeu essa função. Então a Samsung sempre traz isso, assim, das funções mais novas chegarem para os equipamentos. Só que isso também acaba deixando ela um pouco chata, né? Porque você pensa, primeiro, se o celular mudou pouco em questão de hardware de um ano para o outro, não tem por que eu mudar. Se o meu celular continua sendo atualizado, não tem por que eu mudar. Então, daqui um tempo, eu quero realmente entender como que eles vão conseguir, eu nem digo se livrar disso, né? Mas como que eles vão conseguir ser rentáveis, trazendo mais do mesmo no hardware e incrementando o software, que é o que está acontecendo. Eu já tinha falado no vídeo da Apple, de que provavelmente a Apple deve cobrar em algum momento para ter as funções de IA. Quem sabe a Samsung passe a cobrar isso. Eles falaram que esse ano, 2025, é grátis, né? As funções, aliás, que devem começar a ser cobradas são da linha S, não são essas da linha A. Eu não sei exatamente para onde eles vão. Eu acho que é um celular bom, é um celular equilibrado, a gente vai testar eles mais pra frente, mas são celulares que estão um pouquinho sem graça, assim, podia ter uma coisa diferente ali no meio, um novo, né? É pra ser um celular prático, um celular quase meio estoico, assim, de tipo, ó, tem isso, é isso que tem, ano que vem vai ser quase igual de novo, vai ser só um pouco melhor de tela, e como eu falei, já tá indo bem, as pessoas estão gostando dessa forma, hein? Espero que em algum momento apareça, sei lá, um A56 Power com bateria de silício de 7.000 mAh, pô, ia bombar esse celular, certeza. Agora, não sei se é exatamente o que vai acontecer. Enfim, o resumo é, celulares interessantes, um pouco chatos, poderiam ser mais legais, tá? Poderiam ter coisas mais novas, mas acho que celulares muito redondinhos. E daí, deixem suas perguntas aqui embaixo para quando eles chegarem a gente fazer o review. Gostou desse tipo de vídeo? Comenta também aqui embaixo, não esquece de se inscrever e claro, eu te espero no próximo. Até mais!